Juízo investigativo. O ritual levítico no livro do Apocalipse. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Nesse momento nós estamos analisando um pouco o livro do Apocalipse e as suas contribuições para a interessante visão adventista em torno do juízo investigativo, que é bastante polêmica e evoca discordâncias e críticas e acusações em relação à visão adventista, e a gente está fazendo o amplo panorama bíblico que sustenta a nossa visão particular, beleza? No primeiro vídeo sobre essa série, a partir do livro do Apocalipse, eu falei um pouco dos temas da cruz e do julgamento, como estando presente na maioria dos capítulos de Apocalipse, de forma direta ou indireta. E no vídeo anterior eu falei um pouco da linguagem do santuário, como uma linguagem importante para a gente começar a fazer conexões linguísticas, contextuais, intertextuais entre Apocalipse e os demais livros da Escritura, para tentar de fato começar a compreender a base na qual o autor do livro do Apocalipse raciocina e coloca aí as suas profecias tão interessantes, intrincadas, de difícil interpretação e etc, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise um pouco mais detida em algo que eu considero ser fundamental para a compreensão do livro do Apocalipse, que é a afirmação de que todo o livro do Apocalipse tem como seu pano de fundo o ritual levítico, especialmente Levítico dos capítulos 1 até o capítulo 16, tá bom? Esses capítulos lá do livro de Levítico falam lá de um ritual que era feito, dividido entre os rituais do lugar santo, que eram feitos continuamente e diariamente no ministério Tamid, e os rituais do dia da expiação, que eram feitos uma vez por ano no dia da expiação. E aí a gente já falou bastante sobre isso nesta série, tá bom? Se você está vendo só esse vídeo aqui, recomendo que você assista os vídeos anteriores para contextualizar o seu entendimento, tá bom? Então, beleza, esse ponto, essa característica, esta dinâmica do ritual levítico está na base do livro do Apocalipse. Claro, o livro do Apocalipse, porém, é simbólico, é extremamente complexo, interessante e não reflete de forma absolutamente literal todas as questões em torno do ritual levítico, do ritual que acontecia no santuário levítico. Sim, essa não é exatamente a proposição que eu tenho a dizer. Entretanto, a dinâmica do livro do Apocalipse é descrita em termos do ritual levítico, e isso é claro, cristalino, transparente e relativamente simples da gente perceber a partir do momento que a gente tem o conhecimento do ritual levítico e a gente lê o livro do Apocalipse, tá bom? E caso você discorde de mim, ou caso você não consiga visualizar exatamente a que eu estou fazendo referência, eu vou conduzir vocês a analisar o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, tendo como base o ritual levítico, tá bom? E as coisas vão ficar extremamente interessantes. Bom, como que começa o ritual levítico? Ele começa com uma revelação de Deus. Deus dá a Moisés a visão do santuário, um modelo segundo o qual ele deve construir aquele santuário, e especifica seus móveis, suas dimensões, os compartimentos e os rituais que ali devem acontecer, tá bom? Então tudo começa com uma revelação divina, concorda comigo? Como é que começa o livro do Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Opa, interessante. O livro do Apocalipse também começa com uma revelação divina, cujo conteúdo e personagem central é Jesus Cristo, para mostrar aos servos coisas que devem acontecer. Aqui a gente já tem o primeiro paralelo entre o livro do Apocalipse e o ritual levítico, tá bom? E aí o que acontece? Lá na revelação de Deus para Moisés,
Todo o ritual levítico deveria ter um ponto de partida. E o ponto de partida seria o pecador trazer à porta do santuário um animal para impor as mãos sobre ele e derramar o seu sangue. E aí, com o derramamento do sangue do animal que era morto pelo pecado do pecador, esse animal deveria ser perfeito, etc, etc, etc. A partir deste sacrifício, do derramamento deste sangue, se iniciava então todos os rituais do santuário. Aí o sangue seria levado para dentro, às vezes a carne seria comida lá pelo sacerdote, teria que aspergir aqui ou ali. Aí eram diversos tipos de sacrifício em função de um monte de coisa. E depois, no final, no dia da expiação, tinha que fazer a purificação e os rituais em torno lá do dia da expiação para purificar o santuário dentro desse contexto como um todo. Mas o sacrifício é que dá o start para o funcionamento de todo o ritual levítico. E aqui em Apocalipse capítulo 1, uma das primeiras coisas que se fala a respeito de Jesus Cristo é que ele é uma fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra e aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, a primeira coisa que se fala a respeito de Jesus Cristo, depois de dizer que ele é o conteúdo da revelação, o personagem principal da revelação de Deus, é que ele é o primogênito dos mortos, aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ou seja, o livro do Apocalipse já começa com o sacrifício de Cristo dando início ao ritual do livro do Apocalipse, e paralelamente ao ritual do ministério dos sacerdotes lá no livro de Levítico, que também se iniciava com o sacrifício do cordeiro que derramava o sangue em função do pecado do pecador. Aqui as coisas agora vão começar a ficar extremamente interessantes quando a gente analisa agora dos capítulos 2 a 5. A posição do capítulo 2 ou 3 é um pouco mais questionável dentro desta dinâmica como um todo, mas eu enxergo em Apocalipse 2 e 3, de alguma forma, lampejos de intercessão, mediação e julgamento, tá bom? Aí se fala das obras, de que aquele que for fiel vai ser salvo, tem que perseverar, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Existem inúmeras exortações e repreensões, e vai nessa direção, não vai naquela. Isso tudo, de alguma forma, creio eu que reflete um pouco a linguagem de mediação, a linguagem de intercessão, a linguagem de juízo, mas ainda não é o caso explorar tais e tais questões, porque existem conexões um pouco mais claras adiante, especialmente nos capítulos 4 e 5, onde claramente existe ali uma cena no santuário celestial, o céu, aliás, o trono armado no céu, os outros tronos ao redor, o mar de vidro, existe um arco-íris de esmeralda ao redor do trono, e todos ali louvando a Deus, e agora o Cristo apresentado como o Cordeiro que foi morto, recebe ações de graças e louvor, porque ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo. E aqui a gente vê a linguagem do santuário e a inauguração dos serviços do santuário depois da morte do cordeiro. Então olha que interessante. O cordeiro lá no ritual levítico, ele era morto e agora o seu sangue era trazido para dentro do santuário. Agora no livro do Apocalipse, Cristo é morto e agora ele, como cordeiro que foi morto e ressuscitou, ele agora entra no santuário e agora ele recebe as ações de graças no contexto do santuário celestial. Isso é bastante paralelo ao ritual levítico, ainda que as imagens sejam mais radicais e nem tudo esteja referido no ritual levítico. Por exemplo, quando você trazia o sangue do animal para dentro do santuário, depois dele ter derramado o sangue lá na porta da tenda da congregação, não tinham tronos e sacerdotes ali louvando, porque aquele sangue foi derramado, certo?
Então perceba, o livro do Apocalipse não é uma descrição exata do ritual levítico, mas a dinâmica do ritual está até aqui sendo seguida perfeitamente. A revelação de Deus, o sacrifício de Cristo, e agora Cristo entra no santuário como aquele que foi morto e venceu a morte, e por isso ele é digno de receber a glória, o louvor, a adoração, tal, etc. Tá bom? Depois o Senhor Jesus Cristo vai ser referido como Cordeiro praticamente o livro todo. E a gente chega no capítulo 8 e a gente enxerga uma questão muito interessante do verso 2 até o verso 4, onde a Bíblia diz assim: Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos, sobre o altar que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aqui existe uma imagem, uma cena do santuário, onde existe o oferecimento de incenso diante do santuário que está diante do trono. Se você conhece a linguagem do santuário, você sabe que esta linguagem de Apocalipse 8, versos 2 a 4, é a linguagem do lugar santo do santuário. É ali onde se fazia o quê? A ministração diária do incenso diante do altar. Aí havia o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e logo ali estava o Shekinah, que aqui simboliza o trono de Deus. Então olha que interessante, né? Incenso diante do altar que está diante do trono ou da arca da aliança, que é claramente alusão ao ministério no lugar santo, de acordo com a linguagem do ritual levítico. E agora essa linguagem está seguindo muito de perto o livro do Apocalipse. A revelação de Deus, o sacrifício de Cristo, a entrada no santuário e a ministração no lugar santo, com o incensário, com as orações diante do altar, e este altar está diante do trono. Então é bastante claro, cristalino e transparente que aqui existe a menção à ministração no lugar santo do santuário celestial. Depois, no capítulo 9, verso 13, se fala mais uma vez dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então ali também, mais uma vez, remontando a um dos lugares, aliás, a um dos móveis do lugar santo do santuário celestial, beleza? Fechou? Maravilha. Aí, o que acontece? Se você conhece bem o ministério do ritual levítico, como é que era? Teve a revelação de Deus, derramava o sangue do cordeiro era trazido para dentro do santo lugar, até que chegava o quê? O dia da expiação, para finalmente se entrar no lugar santíssimo. É o que a gente encontra em Apocalipse 11, verso 19. Então abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Você vê que o livro do Apocalipse está sendo construído com base no ritual levítico. E agora a gente sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo do santuário celestial, que também é referido em Apocalipse 15, verso 8, quando se diz que o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar o santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Mais uma vez, a descrição aqui não é literal do ritual levítico, não tinha 7 sumos sacerdotes com 7 taças para entrar lá no ritual do dia da expiação. Entretanto, a ideia é que quando o sumo sacerdote no santuário levítico ele entrava no lugar santíssimo para fazer os rituais e tal, ninguém podia entrar no santuário, nenhum outro sacerdote podia entrar no lugar santo e ficar espiando o que estava acontecendo, por exemplo. E aqui a questão é interessante, porque aqui a linguagem do ministério no lugar santíssimo também está presente no livro do Apocalipse, claro, naturalmente aplicado às suas características peculiares do livro do Apocalipse. Mas a dinâmica é absolutamente clara. A revelação de Deus, a morte de Cristo, a entrada no santuário, o ministério no lugar santo e agora o ministério no lugar santíssimo e etc. E aí o que acontece?
Depois que se terminava de fazer a expiação lá no santuário da terra, o que acontecia? Trazia-se o bode para Azazel, se colocava os pecados sobre ele e lançava ele para a terra desolada e deserta. E aí o livro do Apocalipse, depois disso tudo, fala o quê? Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o prendeu por 1000 anos e lançou-o no abismo. Fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Opa, aqui a coisa é interessante. Então, depois de terminado o ritual levítico em relação lá à expiação do santuário, a purificação do santuário, etc., o bode Azazel entrava em cena e agora o bode Azazel era colocado ali, eram os pecados colocados sobre ele, ele era amarrado e levado para o deserto e etc. E aqui a gente percebe a linguagem do santuário bastante presente, ainda que não de uma forma absolutamente literal. Por exemplo, o bode para Azazel era lançado para o deserto e depois ele não tinha que ser solto por tempo e voltar para o meio do povo e fazer alguma outra coisa. Não, não é isso. Mas a linguagem é bastante explícita e a correlação é suficientemente clara. Então aqui o diabo, representado pelo bode Azazel, é lançado no deserto, no abismo, para ficar preso, para carregar, enfim, ali a situação, né, enfim, da prisão em função de tudo aquilo que ele fez, para não mais enganar as nações e tal, bacana, etc. Aí o que acontece? No ritual levítico, depois que o bode Azazel era lançado lá para o deserto, os restos do sacrifício do bode para o Senhor eram levados para fora do arraial, queimados, e os sacerdotes entravam para dentro do meio do arraial de novo, e aí o ritual era completado. Então havia aí essa coisa de queimar os restos do animal lá, do bode para o Senhor, tal, etc. É interessante que depois da cena de Apocalipse 20, a próxima cena é o quê? É o diabo e etc. sendo lançado no lago de fogo. Claro, não existe aqui, na visão adventista, uma contraposição absoluta, por exemplo, então aquele bode para o Senhor é o diabo, né, que era queimado lá fora. Não, mas a imagem do ser queimado depois dos rituais está aqui presente, mas aí aplicado não ao bode para o Senhor, a Cristo, etc., mas ao bode para Azazel, ao diabo. Então existem essas diferenças entre vamos pensar assim, o ritual do que acontece no livro do Apocalipse em relação ao ritual levítico, mas os paralelos são bastante claros e bastante interessantes, né? Então existe a revelação de Deus como base do livro do Apocalipse e do santuário. O sacrifício do Cordeiro como o início dos rituais levíticos e o sacrifício de Cristo como a base do livro do Apocalipse. Depois, o sangue do cordeiro lá no ritual levítico era trazido para dentro do santuário, agora Cristo está dentro do santuário no livro do Apocalipse. Depois havia todas as ministrações tamide no lugar santo lá no santuário da terra, e aqui Cristo e aí os anjos envolvidos aí nessa intercessão no lugar santo. Depois acontecia o dia da expiação lá no santuário da terra. Aí tem aqui a Arca da Aliança e tal, etc. No livro do Apocalipse, ninguém pode entrar no santuário. Também ministério no lugar santíssimo. Aí os rituais do bode Azazel sendo enviado para a terra desolada, para o deserto. Aí o diabo sendo preso e enviado para o abismo. E depois existe um ritual com fogo e aqui o diabo queimado no fogo. O paralelo não é perfeito, mas o paralelo é absolutamente claro. E chega em Apocalipse 21, verso 22, o que acontece? O santuário está purificado, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, versos 3 e 4. Depois se diz que Deus está sentado sobre o trono e faz nova todas as coisas no verso 5 e etc. Se diz que a cidade santa é de ouro puro, refletindo o lugar santíssimo do santuário lá da terra. Depois se diz que na cidade santa não existe santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro é a sua lâmpada, usando todas as linguagens do santuário. E chega no verso 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. O santuário está
purificado. E aí a visão do rio da água da vida, do trono de Deus, não precisam de luz do sol ou da candeia, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles nos séculos dos séculos. E ao final de tudo, Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue de Cristo para poder entrar nessa cidade, e que a graça de Jesus Cristo seja com todos. Aqui o santuário está purificado. Veja, irmãos, tudo isso que eu estou colocando para vocês aqui não deveria ser novidade para vocês, mas talvez para alguns seja. Especialmente talvez aqueles que não conheçam muito bem a doutrina adventista. Mas os rituais levíticos são o fundamento de toda a visão do livro do Apocalipse. Por isso fica aí claro e estabelecido os paralelos entre Apocalipse e o livro de Levítico, tá bom? Naturalmente o livro do Apocalipse é mais vivo, é mais radical, tem algumas imagens que, enfim, não estão contidas no livro de Levítico. O livro de Levítico é uma sombra das coisas celestiais. Lembra do livro de Hebreus? E aqui a gente está vendo as coisas celestiais no livro do Apocalipse, refletindo a linguagem levítica. Então, para a gente poder terminar, a partir do vídeo que vem, então eu acabei de fazer os paralelos entre Levítico e Apocalipse, e a partir do vídeo que vem nós vamos começar a trabalhar os paralelos entre Daniel e o livro do Apocalipse. E se prepare, porque a coisa vai ficar muito interessante.